Olá, meu nome é Elaine Oliveira, sou artesã e professora de artesanato em feltro. Nessa aula vou te dar dicas para faturar mais com peças em feltro em datas comemorativas e te ensinar a fazer uma linda pescaria das emoções. As datas comemorativas despertam maior interesse em produtos relacionados ao tema em questão. Então, para se diferenciar no mercado, planejamento e organização são essenciais. Dica 1. Defina o seu público-alvo. Saber para quem você vai vender é essencial. Assim, você consegue usar estratégias para se comunicar de forma mais eficaz e despertar o interesse pela compra. Dica 2. Ofereça um mix de produtos. Saiba o que você vai vender, atendendo às expectativas e necessidades do seu público-alvo. Escolha produtos que lhe trarão maior margem de lucro e que girem rapidamente. Dica 3. Defina ações promocionais. Planeje o que você vai fazer para aproveitar a oportunidade da data e atrair clientes. Você pode, por exemplo, oferecer algum extra, algum desconto promocional, brindes e outros mais. O importante é definir as ações que melhor se relacionem com o seu público-alvo. Dica 4. Faça um bom atendimento. Saber atender, argumentar e vender é primordial para o sucesso das vendas. Mantenha-se motivada ao atender e, tratando-se de datas especiais, procure estudar a data e como ela impacta a vida das pessoas. Quem não adora receber elogios? Elogie o cliente por não deixar passar em branco e reforce o quão importante é a comemoração dessa data, deixando-o mais motivado. Dica 5. Organize o visual do seu negócio. A primeira impressão é a que fica. Que impressão você quer passar para quem acaba de te conhecer? Pense na trajetória que o cliente fez até chegar até você. Por onde mais ele passou? Quais trabalhos ele já viu antes de ver o seu? O visual funciona como um cartão de visitas que informa o que você tem de melhor para oferecer. Então, se você vende peças pela internet, capriche nas fotos das suas peças e da identidade visual do seu negócio. Dica 6. Faça uma boa divulgação. Saiba se comunicar para atrair clientes. Você já se perguntou de que forma você está oferecendo seus produtos? Um bom trabalho de divulgação fixa na mente do cliente a sua marca, o seu nome, os seus produtos oferecidos, de forma que ele saiba que pode contar com o seu trabalho quando uma determinada necessidade surgir. Agora que você já sabe como aumentar seu faturamento em datas especiais, vamos colocar a mão na massa e fazer uma linda peça para você vender o ano inteiro. Vou te ensinar esta pescaria das emoções, um brinquedo lúdico, divertido e que estimula diversas habilidades, além de trabalhar com os sentimentos e emoções. Dentre os principais estímulos que este brinquedo oferece estão o estímulo da coordenação motora. Ao segurar a varinha de pescar e direcionar o ímã em direção ao metal, é um exercício que trabalha o equilíbrio do corpo todo. O estímulo do raciocínio lógico. A atividade permite brincadeiras de associações, como, por exemplo, buscar os bichinhos pelo nome. O estímulo da imaginação, pois com ele as crianças poderão brincar de faz de conta. E o estímulo das habilidades socioemocionais. Ele pode ser um forte aliado na criação dos pequenos, tanto para pais quanto para cuidadores, professores e outros profissionais. Afinal, reconhecer emoções para quem está nas fases iniciais do desenvolvimento nem sempre é uma tarefa fácil, sobretudo para crianças que possuem algum distúrbio sensorial, de aprendizado ou que tenham dificuldades com interações sociais. Este brinquedo ajuda os pequenos a identificar e compreender suas diferentes emoções e sentimentos: alegria, amor, tristeza, raiva, vergonha, medo. Assim, elas podem reconhecer os sentimentos em si mesmas e também no outro, a fim de estimular a empatia e facilitar o convívio com os coleguinhas. É possível também acrescentar outras emoções, baseado nas necessidades
das crianças em questão, como ansiedade, depressão, nervosismo. Incrível, né? Eu aposto que até você vai querer brincar. Para baixar o e-book com os moldes, clique no botão abaixo. Então agora vamos para o passo a passo. Nós vamos começar fazendo os bichinhos do fundo do mar. Então eu peguei aqui, ó, a estrela, cortei uma vez no feltro, tá? Eu vou costurar a máquina, então eu vou colocar aqui uma outra camada de feltro por baixo para ser aqui a parte de trás. Para quem estiver fazendo à mão, vai cortar 2 vezes o molde da estrela, juntar uma parte com a outra e casear em volta. Mas antes de costurar em volta da estrela, nós vamos fazer aqui a carinha dela, né? Já que cada bichinho vai representar uma emoção ou sentimento diferente. Aqui na estrela eu vou fazer com o rostinho de brava, né? Representando aí o sentimento da raiva. Então vou colocar aqui os olhinhos, vou usar aqui meia pérola dessas pretinhas aqui, essa que eu estou usando é de 6 milímetros, mas se você não quiser usar a meia pérola, pode usar também um recorte de feltro, né? Um círculo de feltro preto, que vai dar aqui o mesmo efeito. Eu vou colocar aqui, ó, eles centralizados e assim mais pertinho um do outro. E eu vou colar com a cola T6000 da Tec Bond, que é uma cola própria para pedraria. Então ela fixa muito bem aqui a meia pérola no feltro, né? Não corre o risco de soltar. Mas se você não tiver essa cola, eu recomendo que você faça esse olhinho aqui, né, um círculo de feltro preto. Aí pode colar com a cola quente que não tem perigo de soltar. Porque se tratando de um brinquedo para criança, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. Lembrando também que o feltro, o ideal é que seja tratado, tá? Porque evita aí o desgaste do feltro, evita que o feltro se desgaste, né, com mais tempo e com mais facilidade. Então, o ideal é que o feltro seja tratado. Ó, tô colando aqui os olhinhos. Essa parte branca aqui dos olhos, você pode costurar em volta ou pode colar também, tá? Daí, use a cola quente, tá? Vou colar aqui com cola quente, feltro no feltro. E agora eu vou desenhar aqui as sobrancelhas, né? Como é aqui com rostinho de raiva. Vou fazer aqui só 2 risquinhos, um para cada lado, em pezinhos assim. Tô fazendo aqui com a caneta Fantasminha. E uma boquinha aqui, né? Meio de lado, assim, meio torta de lado. Que aí fica com o rostinho, olha só que bonitinho. Com rostinho de raiva, né? A estrela também eu vou colocar aqui para decorar alguns círculos de feltro. Ó, cortei aqui, né, num tom mais claro e num tom mais escuro e vou colar aqui nos bracinhos da estrela. Vou colar com a cola quente mesmo. Colei aqui então os círculos, né, nas perninhas da estrela e agora eu vou bordar aqui a boquinha e a sobrancelha. Vou usar aqui a linha preta, né, a linha preta dupla e vou marcar aqui estes em cima, né, dos riscos que eu fiz com a caneta Fantasminha, vou fazer aqui o ponto atrás. Marquei aqui a boquinha, agora eu já vou, ó, subir lá para a sobrancelha. Já vou sair aqui, ó. Como a sobrancelha é só um risquinho, então eu vou dar só um pontinho aqui em cada uma delas. Agora eu só dou um nozinho aqui atrás.
E está pronto aqui o rostinho da nossa estrela. Como nós vamos usar imã para segurar aqui os nossos bichinhos, né, com a varinha de pesca, eu vou colocar aqui, entre as duas camadas de feltro, um pedacinho aqui de arame, tá? Você pode estar usando aí um clips, olha só, pode colocar um clips, né? Para quem estiver fazendo à mão, fica mais fácil aí costurar com clips dentro, ou então você pode abrir todo o clips e utilizar o arame do clips para poder fazer essas argolinhas que nós vamos fazer aqui, tá? Se você não tiver esse arame, esse aqui é um arame galvanizado, que você encontra aí em lojas de material de construção. Ó, mas temos aqui também o arame do clips, caso você não tenha o arame aqui galvanizado em casa. E para fazer aqui essa parte, né, que vai grudar no ímã, a gente vai preparar esse arame para não correr o risco de machucar a criança, né, essas pontas dele aqui. Então, para isso, ó, eu vou pegar aqui com um alicate e dobrar a pontinha do arame. Eu cortei aqui um pedaço de 8 centímetros, tá, de arame. Ó, dobrei aqui as duas pontinhas e ficou desse jeito aqui. Agora eu vou dobrar esse arame aqui ao meio. Ó. Tá vendo? Daí o ímã da varinha vai pegar aqui nessa partezinha aqui de cima do arame. Ó, ficou assim. Então agora eu vou posicionar esse arame entre as duas partes de feltro, deixando uma pontinha para fora. Vai ficar assim com essa pontinha para fora, ó. Daí eu vou levar para a máquina e eu vou costurar por toda a volta. Quando chegar nessa parte aqui do arame, para a agulha antes, né? E vai rodando ali o volante da máquina à mão, para a máquina não correr o risco de pegar em cima do arame e quebrar a sua agulha, tá? Então toma muito cuidado na hora que for costurar aqui pertinho do arame, se você estiver fazendo a máquina, tá? Se estiver fazendo à mão, né? Fica mais simples contornar aqui o arame. Então, vai ficar desse jeito aqui. Vou levar para a máquina, costurar por toda a volta e depois eu vou refilar. Mas aí, antes de refilar, eu venho mostrar como que ficou e mostro também como que a gente refila aqui os nossos bichinhos. Aqui nós temos o peixinho. É a mesma coisa, tá? Todos os bichinhos e os apliques que nós vamos usar, as técnicas, né? É a mesma. Você vai cortar, ó, uma vez aqui no feltro, né? Se estiver fazendo à mão, pode cortar as duas vezes e casear por toda a volta. Como eu estou fazendo a máquina, vou cortar uma vez no feltro, vou preparar o rostinho dele. Aqui o peixinho, ele vai estar com carinha de assustado, né? Com sentimento de medo. Então eu vou posicionar aqui os olhinhos mais centralizados, mais pertinho um do outro assim também. Não, na verdade o nosso peixinho aqui, ele vai estar com um sentimento de vergonha, tá? Ele vai estar aqui envergonhado. Então, vou colocar aqui, ó, as bochechinhas. Eu cortei aqui 2 círculos no feltro de cor goiaba, pode ser rosa ou vermelhinho também. E eu vou colar ou costurar aqui esses círculos na bochechinha do peixe, tá? Se você não quiser colocar círculos de feltro, você pode pintar com tinta para tecido rosa, né? Um círculo de cada lado, fazendo essas bochechas aí bem vermelhinhas, para ele ficar com a carinha de envergonhado. Vou fazer uma boquinha aqui meio que tremendo, né? Assim, né, meio trêmula, mas esses rostinhos eu vou deixar o gabarito deles lá na apostila, tá? No caderno de moldes vai ter o gabarito aí dos rostinhos para vocês acompanharem. E a sobrancelha dele aqui eu vou fazer assim, curvadinha para baixo. Errei aqui com a caneta fantasminha, então só vou pegar aqui a ponta da pistolinha de cola quente, ela tá aquecida, e vou desmanchar ali, tá? Então, bom de usar a caneta fantasminha é isso, né? Errou, apaga e faz de novo até acertar e depois borda por cima. Essa sobrancelha aqui do envergonhado não pode ficar muito inclinada, porque senão fica parecendo o rostinho de raiva. Preste bastante atenção aqui na forma que você estiver fazendo o semblante dos bichinhos, para um não ficar se confundir, né, com outro tipo de sentimento. Então assim tá com a carinha de envergonhado, daí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na estrela. Vou bordar em cima aqui onde eu marquei com a caneta fantasminha
e depois eu vou costurar o peixinho nessa outra camada de feltro. Eu tô usando as camadas de baixo, todas com um tom um pouco mais escuro, para poder ficar um efeito legal, e depois, na hora que eu for refilar, eu vou deixar essa camada de baixo um pouquinho maior. E não esquecer de colocar entre as camadas de feltro o arame. Aí preparo o arame do mesmo jeito que eu mostrei ali na estrela, tá? Todos os arames serão preparados da mesma forma. Aqui no caso do peixinho, eu vou colocar o arame aqui, ó, que fica mais fácil pra gente costurar, tá? Mas se você quiser colocar aqui na ponta também, vai ficar bem legal. Só que por ser uma ponta aqui mais estreitinha, dificulta um pouquinho depois costurar com o arame lá dentro. Então, você pode verificar aí onde fica mais fácil para você estar costurando com o arame. Aqui na água viva, vou fazer aqui a carinha dela de apaixonada, né? Representando aí o sentimento do amor. Então, os olhinhos serão 2 corações, tá? Que eu vou colar aqui dessa maneira. E desenhar aqui a boquinha dela. Você pode estar utilizando também um botão, tá? Para te ajudar aí a fazer os desenhos, ó. Se eu colocar aqui um botão, por exemplo, coloco ele aqui centralizado, venho com a caneta fantasminha e risco em volta dele. Aí ali eu fiz um sorriso e daí posiciono o coração direitinho, pode colar o coração. Aqui entre as camadas de feltro, né, entre a parte da frente e a parte de trás da água viva, eu vou colocar aqui esses pedaços de cianinha, tá? Cortei aqui cianinha branca e no azul claro, né, para representar aí a água viva. Esses pedaços de cianinha têm aproximadamente 6 centímetros de comprimento cada um. Daí a gente distribui aqui nessa parte da água viva. Ó, posicionei aqui, daí eu venho com essa camada de cima. Coloco aqui o arame e costuro por toda a volta. Se você não quiser utilizar arame, tem outras opções também. Você pode estar usando rebite, você pode estar usando essas bailarinas aqui, ó. Que aí é só fazer um furinho, né, no feltro e depois passar a bailarina pelo furinho. Daí é só abrir as perninhas, né, depois que passar pelo feltro, para poder ela ficar fixa no feltro, e vai ficar pro lado de fora, né, pro lado externo, somente essa bolinha aqui de metal que vai segurar aqui o ímã. Aqui nós temos a tartaruga, ó, cortei aqui no feltro uma vez, vou colocar sobre outra camada de feltro no verde mais escuro. Na tartaruga a gente tem o casco, tá? Então a gente coloca o casco aqui por cima. Daí eu vou colocar aqui para decorar esse casco vários círculos de feltro, tá? Coloquei aqui num tom mais escuro. Quanto às cores de feltro, você pode estar utilizando a cor que você tiver e tá fazendo esses bichinhos aí bem coloridos. Quanto mais colorido, mais bonito vai ficar o seu aquário. E aqui na tartaruga, eu vou fazer o rostinho dela feliz. Eu vou utilizar aqui um botão para marcar os olhinhos. Ó, marquei ali um olhinho, vou fazer esse olhinho sorrindo. Vou fazer aqui alguns cílios. E marcar a boquinha sorrindo também, né? Porque esse daqui é no sentimento de alegria, de felicidade. Ficou assim o rostinho e eu vou bordar tudo. Bordar os olhinhos, bordar a boquinha e depois costurar sobre outra camada de feltro com o arame entre as duas camadas. Vou colocar o arame da tartaruga aqui em cima da cabecinha. Aqui nós temos o polvo, ó, o recorte dele. O rostinho dele vai representar medo, então eu tenho aqui esse molde da boquinha, tá? Que tá na apostila de moldes também. Aqui, para marcar os dentinhos, vou fazer a mesma coisa, ó, com a caneta fantasminha, vou fazer aqui alguns riscos na vertical. E um risco no meio aqui na horizontal, marcando os dentinhos dela. Daí depois eu venho com a linha preta e vou bordar aqui por cima desses riscos. Vou colocar os olhinhos assim bem no meio, esses olhinhos pretos, e vou fazer uma sobrancelha mais curvadinha assim para baixo. Aqui nos tentáculos vou colar alguns círculos de feltro. Costurar em toda a volta e aqui na parte de cima da cabeça coloco o arame para segurar o ímã. E por último nós temos aqui o siri. Vou fazer o siri com um rostinho de triste. Então vou colocar aqui os olhinhos.
olhando assim para baixo. Ó, olhando meio de lado, só que para baixo. Vou fazer aqui uma sobrancelha curvada. Ó, curvada para baixo, né? Meio que também na diagonal. E uma boquinha triste. Vai ficar assim o rostinho do nosso cirizinho. E então, depois de bordar todo o rostinho, é só costurar na outra camada de feltro com o arame entre as partes. Então, vou fazer aqui todos esses bichinhos e venho mostrar como eles ficaram. Uma dica aqui para deixar o arame seguro lá dentro é você colar a pontinha dele aqui na parte de trás do aplique, com um pedacinho de feltro e cola quente. Ó, colei ali o arame, a pontinha dele, então ele ficou aqui no lugar que eu quero que ele fique e não vai correr o risco dele sair do lugar aqui depois de costurado, né? Não vai correr o risco da criança puxar aqui e ele soltar do lugar. Vai ficar aqui no lugarzinho que a gente deixou. Depois de costurar, vai ficar desse jeito aqui, né? Para quem for fazer a máquina. Daí a gente vai agora refilar, cortando essa parte aqui de baixo. Eu vou cortar aqui deixando uma bordinha para fora, né? Já que eu usei cor diferente para poder ficar, né, com esse efeito aqui com duas cores, eu vou deixar uma pequena bordinha para fora. Chegando aqui atrás do arame, é só você, ó, inclinar a tesoura aqui e cortar normalmente. Chegar nessa parte, joga a cianinha para trás e continua cortando. Para frente, no caso, né? Joga a cianinha para frente. Então, vai ficar desse jeito aqui o acabamento final. O peixinho ficou assim. Coloquei o arame do peixinho aqui embaixo. Aqui o nosso cirizinho, também coloquei o arame aqui embaixo. O polvo. O arame está aqui em cima. A tartaruga, o arame também em cima. E a estrela do mar, eu coloquei o arame aqui na lateral. Aqui em cima, por ter uma ponta aqui muito estreitinha, ia atrapalhar muito a costura. Então, eu coloquei aqui na lateral. Para quem for fazer à mão, fica mais tranquilo de colocar o arame aqui em cima se quiser. Então, ficou desse jeito aqui os nossos bichinhos do fundo do mar, né? A alegria, a raiva, o medo, a tristeza, a vergonha e o amor. Agora nós vamos fazer as algas, né, que são apliques que vão lá no cenário depois, ó. Eu tenho aqui esse modelo de alga, que eu cortei aqui no rosa, vou costurar por toda a volta e vou refilar depois, deixando uma pequena borda, assim como eu fiz nos bichinhos. Para quem estiver fazendo à mão, corta essa parte aqui 2 vezes e caseie uma na outra. Tem aqui esse modelinho de alga, mesma coisa, vou costurar por toda a volta, vou fazer uma costura central aqui também, uma costura reta, e depois refilar. Tem essa alga aqui que ela vai na lateral e essas outras aqui que eu cortei 3 vezes no verde. Vou lá costurar todas elas então e venho mostrar como ficou. Então aqui, após costurar as algas, elas vão ficar deste jeito. Eu vou reservar por enquanto e depois que o nosso cenário estiver montado, nós vamos aplicar no cenário. Então esse é o nosso cenário, né? Se passa aqui no fundo do mar. Então eu fiz aqui, ó, 3 camadas de ondas, né, de água. Então eu coloquei em 3 tons diferentes de azul. Se você quiser colocar todas as 3 no mesmo tom, não tem problema. Daí a gente vai colocar uma camada dessa aqui de onda e costurar a lateral, toda essa parte de baixo e a outra lateral. Depois a gente vai vir com a outra camada que vai ficar por baixo, tampando aqui essa borda inferior da camada de cima, ó. E vai fazer a mesma coisa. Costurar do lado, na parte de baixo e do outro lado. E depois, com a terceira camada, a mesma coisa. Tampando aqui a borda de baixo da camada de cima, costuras laterais e a parte de baixo. E depois, por último, nós temos aqui essa camada que representa a areia do fundo do mar. Então, a gente vai posicionar aqui também tampando essa borda e vai costurar as laterais. Eu recomendo que deixe em torno de 1 centímetro de borda, ó, de borda aqui do fundo, em todos os lados, ó, desse lado aqui também vou deixar uma bordinha em torno de 1 centímetro e aqui na parte de baixo também, ó, igual a minha aqui não ficou, então eu vou pegar todas as camadas aqui e vou subir para que fique essa bordinha de 1 centímetro aqui embaixo.
Feito isso, né, posicionou tudo direitinho. Se precisar cortar um pouquinho aqui na lateral das ondas, pode cortar para poder ficar essa borda em volta dela. A gente precisa dessa borda para passar a costura ali quando for costurar com a parte da frente. Posicionou tudo, a gente vai alfinetar. Ó, vou alfinetar essa camada aqui de cima, né? A primeira onda aqui, já sei que ela tá no lugar certo. Daí eu vou tirar todas as camadas aqui, vou levar essa parte para a máquina e costurar aqui onde eu mostrei. Quem estiver fazendo à mão, pode costurar com um pontinho atrás aqui em volta. Costurou? Daí a gente vai vir com a camada de cima, posiciona certinho, alfineta e costura essa segunda camada. Depois vem com a terceira e por último com a areia, tá? É fazendo uma a uma. Não tem como costurar todas assim montadas, não. É uma a uma. Costura uma, depois vem com a outra, depois com a outra e por último com a areia. Assim vai ficar aqui o nosso cenário aqui da água. Depois a gente vai vir decorando com as nossas algas. Aqui então já tá tudo costurado, ficou desse jeito aqui na frente, o avesso ficou assim. Então a gente já pode aqui posicionar as algas e costurar. Eu vou posicionar essas três aqui no canto. E aqui embaixo, para dar o acabamento, eu vou colocar esse molde aqui que eu cortei no feltro cinza, simulando aqui uma pedra. Daí eu vou costurar aqui em volta da pedra somente. As algas aqui vão ficar soltas. Aqui na outra ponta, eu vou posicionar essa alga aqui amarela. Ela tem aqui, ó, um corte reto que vai ficar na lateral. Daí aqui eu vou colocar a minha linha amarela e vou costurar somente em cima da alga, tá? Trocando a cor da linha conforme a cor do feltro, a não ser que você esteja utilizando a linha invisível. Daí dá para costurar tudo com uma linha só. Essa alga aqui, vou posicionar aqui e depois essas outras duas juntinhas, vou colocar aqui e essa pedra para fazer o acabamento aqui na parte de baixo. Daí eu vou fazer a mesma coisa. Vou costurar somente em cima da pedra, em volta dela todinha da pedra. A alga vai ficar solta. Nessa alga aqui, eu vou costurar somente aqui, ó, essa parte de baixo. E aqui vai ficar solta. Então, todas as algas vão ficar soltas, sendo presas mesmo somente em um pedaço. Então aqui nós temos o nosso cenário, né, interno pronto. Agora a gente vai montar a maleta. Para estruturar, eu vou utilizar aqui esse feltro. Ele é um feltro um pouco mais grosso. O nome dele é Felt Fit e esse daqui é o de 250 gramas. Mas você pode estruturar com manta acrílica R1 ou R2, com EVA, com papel Paraná, tá? Então você pode usar aí o estruturante que você quiser. Ou se você não quiser estruturar, você pode dublar essa parte de dentro aqui, essa parte interna da maleta, com a parte de fora, né? Usando o termocolante. Vai ficar mais maleável, mas fica bom também, tá? Como eu quero assim algo mais firme, eu vou utilizar aqui então o Felt Fit de 250 gramas. Então eu vou posicionar aqui, ó, vou virar aqui para baixo esse cenário interno, vou posicionar aqui o estruturante. Note que o estruturante, eu cortei ele um pouco menor do que o tamanho total aqui da maleta, tá? Do nosso cenário aqui. Eu cortei ele aqui cerca de pouco menos de 1 centímetro em cada margem, em cima, nas laterais e aqui na parte de baixo, tá? Deixei uma margem aí. E vou colocar aqui esse outro feltro por cima, que na verdade é a parte externa da nossa maletinha. Ele tá até um pouquinho maior, mas não tem problema, porque depois a gente vai refilar. Vou virar aqui agora, então eu vou ter aqui, ó, feltro, o estruturante e a parte externa da maleta, tá? A parte externa tá maior, depois que eu costurar tudo em volta, vou refilar essa parte aqui. Posiciona então, fazendo aí esse sanduíche, né, de feltro, estruturante e feltro, alfineta tudo.
Você pode passar o ferro a vapor aqui por cima também, pode proteger aqui com um tecido de algodão e vir com o ferro a vapor por cima para ele ficar bem lisinho, porque acaba amarrotando enquanto a gente costura, né? Alfinetei aqui então as 3 camadas, agora eu vou pegar a régua e marcar o centro, tá? O meio aqui dessa página. Então, eu vou medir aqui. No material complementar, né, no e-book, tem todas as medidas certinhas. Então, eu vou marcar aqui. O meu tamanho final aqui ficou com 42 centímetros. Então, eu vou marcar aqui no 21. Marquei aqui embaixo e vou marcar aqui em cima também no 21. Marquei aqui, agora eu faço aqui um risco central na vertical. Fiz aqui então este risco, vou levar para a máquina e costurar por cima do risco, marcando aqui o meio do nosso cenário. Quem estiver fazendo à mão, pode marcar aqui, fazer essa costura aqui, utilizando o ponto atrás. Fiz aqui então a costura central e ficou desse jeito. Agora eu vou dobrar aqui ao meio e vou trabalhar aqui na capa. Aqui nessa capa eu vou utilizar aqui essa placa, né? Vai ter lá no molde também esse nome, né? As escritas aqui, as letras. Daí então eu cortei no feltro branco, colei aqui no feltro azul e agora eu vou cortar aqui em volta. Mas essa capa você pode decorar aí do jeito que você quiser. Pode inclusive até personalizar com o nome da criança também. Ó, cortei, ficou desse jeito. Agora eu vou aplicar aqui no feltro amarelo, vou colar com cola quente e vou cortar em volta da mesma maneira. Porém, eu vou deixar aqui uma pequena borda aqui no feltro amarelo. Feito isso, eu vou colar ou costurar aqui na capa, né? Vamos supor que já tá com o feltro amarelo ali por baixo. Daí você pode colar aqui na capa ou então costurar, tá? Vir com a costura aqui em volta da plaquinha toda. Eu vou colar desse jeito aqui, ó, virado para baixo. Já que eu vou colocar a alça aqui em cima, desse jeito aqui eu acho que vai ficar mais bonito. E como eu vou colar, eu posso deixar para colar por último. Se caso você for costurar a placa aqui na capa, daí você tem que fazer isso nesse momento, tá? Você vai tirar aqui os alfinetes e costurar somente nesse feltro de cima, tá? Porque se você for costurar, né, a costura não pode pegar desse lado. Então, tem que ser somente nesse feltro de cima, daí é nesse momento que você tem que fazer. Se for colar, pode deixar para depois, pode deixar por último. Bom, então nós temos aqui já a nossa maletinha aqui, quase pronta. Vamos colocar agora as alças e o fechamento da maleta. Eu vou colocar o fechamento dela com velcro. Você pode usar aí também um botão imantado, botão de pressão, tá? Pode utilizar aí o que você quiser. Pode usar também botão desses de colocar na casa, daí tem que fazer a casa aqui e pregar o botão à mão. Como eu vou utilizar o velcro, nós vamos fazer o seguinte. Eu cortei aqui essa tira de fechamento, vou deixar as medidas também lá no e-book e eu vou costurar aqui essa faixa amarela por cima da azul, tá? Isso aqui é mesmo só um detalhe para ficar bonitinho. Se você quiser colocar também de uma cor só, costure somente um feltro no outro, para essa parte ficar mais grossa. E eu vou pegar aqui uma das partes do velcro e vou costurar aqui, ó, desse lado aqui, mais na ponta, tá? Vou deixar essa parte, esse detalhe aqui para costurar depois, porque aí é bom que tampa a costura do velcro que ficar aqui. Então, eu vou pegar aqui essa tirinha de fechamento e costurar aqui na ponta uma das partes do velcro. Estou utilizando aqui um velcro de 2 centímetros de largura. Alfinetei, vou levar para a máquina e costurar em volta. E a outra parte do velcro eu vou costurar aqui na maleta, ó. Então, se essa parte vai ficar aqui, né, depois a gente vai posicionar aqui entre as camadas de feltro, se ela vai ficar aqui, vou colocá-la centralizada, tá? Pega a régua aí direitinho e marca aí o centro da página. Ó, tem em torno aqui de 30 centímetros, então 15 centímetros aqui o centro. Vou colocar aqui centralizado, ó, coloquei aqui entre as camadas de feltro. Agora eu vou virar para cá e marcar aqui onde eu vou costurar
a outra parte do velcro. Com a caneta fantasminha eu marco. Então, eu sei que a outra parte do velcro terá que ser costurada aqui. Vou alfinetar e costurar essa parte aqui, então. Ó, então, uma parte do velcro aqui nessa tira e a outra parte do velcro aqui na parte de trás da maletinha, tá? Aqui vai ser a nossa parte da frente, onde vamos colar a placa. Aqui é a parte de trás, onde vamos costurar a outra parte do velcro ou a outra parte do botão, caso você esteja utilizando o botão. Costurei, então, os velcros. Agora, eu vou costurar aqui do outro lado esse detalhe amarelo, só para poder decorar. Vou passar a costura aqui em volta do amarelo e depois eu vou cortar aqui em volta com a tesoura escalope para ficar aquelas voltinhas. Vou fazer isso também com as alças. Nós temos aqui as alças, né? Cortei aqui a tira azul, que é um pouco mais larga, e a tira amarela, que é mais estreita. Vou costurar a amarela aqui por cima da azul por toda a volta e depois cortar em volta com a escalope. Costurei aqui então as alças e o fechamento e agora eu vou cortar aqui com a tesoura escalope. Se você não quiser, não tem necessidade, tá? Isso daqui é opcional. Todas as tiras prontas, agora nós vamos posicioná-las na maleta para costurar. Eu já tenho aqui o meio marcado, que é onde eu vou colocar aqui a tira com velcro. Então, vou colocar aqui entre as camadas, ó, de feltro. Pode ser aqui entre o feltro de baixo e o estruturante, pode ser entre o feltro de cima e o estruturante. Eu vou colocar aqui nesse feltro de baixo, tá? Entre o estruturante e o feltro de baixo, porque assim o volume dessa tira vai ficar aqui do lado de dentro, né? Não vai realçar aqui desse lado de fora. Aí eu coloco aqui, eu vejo se vai fechar direitinho aqui, se eu preciso colocar mais para dentro, se eu preciso puxar mais para fora. Aí é só você regular aí de acordo, né, com a localização que você colocou o seu velcro. Prontinho, posicionei aqui no local certo. Já posso tirar e alfinetar. Agora eu vou posicionar as alças. Então, eu vou pegar minha alça e vou fazer desse jeito com ela, ó. Colocando aqui as duas partes viradas para frente, com essa parte reta aqui para baixo. Daí eu venho e posiciono aqui na minha maleta. Se eu colocar as duas pontas mais afastadas, a alça vai ficar menorzinha, a altura dela ali, ó. Se eu colocar mais juntinha, ela vai ficar mais alta aqui, tá? Daí você posiciona aí do jeito que você preferir. Vou posicionar aqui centralizado também, ó. A marquinha central tá aqui. A mesma distância que eu vou deixar do centro para esse lado da alça será a mesma distância que eu vou deixar do centro para o outro lado da alça. Coloquei a alça aqui de um lado, agora eu vou colocar do outro lado. Da mesma maneira, ó. Virando as duas partes para frente. Verifique se as duas estão da mesma altura. Alças alfinetadas no local certo. Agora eu vou levar para a máquina e costurar por toda a volta, tá? Me orientando aqui pelo lado de dentro
da maleta. Aqui então nós já temos a maleta toda costurada. Observe que nesse lado externo ficou com essa margem, onde nós vamos cortar agora acertando, e eu vou cortar com a tesoura escalope. Mas se você não tiver essa tesoura, pode usar a tesoura comum mesmo e cortar retinho ali, rente à costura que fizemos. Prontinho, nossa maleta vai ficar desse jeito. Se você quiser, você pode passar com o ferro a vapor para ela ficar bem lisinha. E agora então é só posicionar os bichinhos entre as ondas. Aqui no peixinho eu coloquei o arame na parte de baixo, porém, como vai ficar por baixo da onda, o arame vai ficar escondido. Então eu recomendo sempre colocar o arame na parte de cima, para não atrapalhar aí na hora da pescaria. Nesse caso aqui, então, eu vou colocar aqui atrás de um coral para que o arame fique exposto. Agora nós vamos decorar a parte externa com a placa escrito Pescaria das Emoções. Então, para fazer a varinha, nós vamos precisar de um imã. Eu estou usando aqui esse imã comum, que a gente encontra aí em lojas de festas, né? Ele é bem fácil de achar. Mas existe também o imã de neodímio, que é um imã extra forte, e ele, né, seria o ideal para estar usando aqui nesse trabalho. Porém, como eu não tenho ele aqui hoje, eu vou estar usando esse comum aqui. Para o imã de neodímio, basta, né, cobrir o imã com feltro dos dois lados, cortar um círculo maior do que o imã, colocar o imã dentro, né, entre os dois círculos de feltro e casear por toda a volta, que aí o imã fica protegido lá dentro e, por ele ser muito forte, ele ainda assim consegue levantar os nossos bichinhos do mar. Mas como eu estou usando esse imã comum aqui, esse imã é mais fraco, então eu vou enrolar ele aqui num pedacinho de tule, tá? Eu vou colocar ele aqui no meio do tule e vou dar aqui algumas voltas. Vou enrolar aqui como se fosse uma bala, porque o tule, por ter, né, esses buraquinhos aqui, vai fazer com que o imã entre em contato direto com o metal que nós colocamos nos bichinhos. Daí ele vai segurar com mais firmeza. Ó, enrolei ele aqui no tule, vou cortar aqui o excesso. Então, ele ficou ali enroladinho, né, no tule. Agora, eu vou pegar um pedacinho de feltro. Ó, peguei um pedacinho de feltro qualquer aqui, um quadrado, né, maior do que o imã. E eu vou fazer um orifício aqui, vou dobrar aqui esse quadrado e vou fazer uma abertura nele, ó, ficou desse jeito aqui. Agora, eu vou passar o imã por essa abertura, né, de forma que o feltro prenda o imã aqui, que ele faça aqui a volta, né, que essa abertura que nós fizemos aqui no feltro faça a volta aqui em volta do imã, tá? Se ficar pequenininha essa abertura, pode abrir mais um pouquinho. Ó, abri mais um pouquinho. Ó, passou aqui, tá vendo, ó? O imã tá aqui, a parte de trás ficou assim. Tem que prestar bastante atenção se a parte do imã que ficar para fora não é aquela parte que não vai puxar o metal, tá? O imã geralmente ele vem marcadinho, por exemplo, esse imã aqui, o lado que não puxa o metal, tem um círculo desenhado nele, marcado nele. E o outro lado, o lado que puxa, ele é retinho, não tem nenhuma marcação. Então é esse lado que não tem nenhuma marcação que deve ficar para o lado de fora. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Agora eu vou passar cola quente aqui atrás e vou colar aqui um outro pedacinho de feltro. Ó, tá aqui. Ah, e antes de colar outro pedacinho de feltro aqui por cima, eu vou colar aqui um fio. Esse aqui é um fio encerado. Eu cortei ele aqui com 20 centímetros de comprimento. Então, eu vou colocar esse fio aqui, ó, entre as camadas de feltro também. Antes de colocar,
eu vou fazer um nó na ponta desse fio para ele ficar mais firme lá dentro. Ó, dei um nó ali na ponta, vou passar a cola quente aqui em volta agora. Segurando aqui, ó, por cima do tule, por cima do ímã. Coloco aqui a ponta do fio, que eu dei o nó, e aqui por cima a outra camada de feltro. Pressiona, espera colar bem. Ó, nós temos aqui então o ímã, o tule tá segurando o ímã e o ímã tá aqui, vai ficar em contato direto com o metal, né? Por conta das aberturas que temos aqui no tule. Então, se você estiver usando o ímã de neodímio, não precisa fazer isso daqui. Você só vai colocar o ímã de neodímio entre duas camadas de feltro e costurar por toda a volta. Bom, feito isso daqui, a cola já secou, agora nós vamos cortar esse excesso aqui de feltro. Toma bastante cuidado nessa hora para não cortar o fio. Prontinho, já temos aqui a ponta da varinha com o ímã, ó, tá bem firme, tá? Não corre o risco da criança soltar, disso daqui abrir, porque nós colamos com cola quente, né? Um feltro no outro, mas se você quiser deixar ainda mais seguro, faça o pontinho caseado aqui em volta. Para fazer a varinha, nós vamos cortar 2 vezes esse molde aqui, e entre eles nós vamos colocar o arame. Então, eu cortei aqui um pedaço de arame, eu vou dobrar as pontas. Ó, dobrei as pontas, a gente deve dobrar as pontas sempre, que é para não correr o risco de machucar a criança. E agora eu vou colar esse arame aqui nesse feltro. Ó, colei o arame aqui, agora eu vou passar cola por cima dele de novo. E vou colocar a outra camada de feltro. Aqui na ponta, ó, entre as duas camadas de feltro e o arame, eu passo mais um pouquinho de cola. E coloco aqui a outra ponta do nosso fio, tá? Faça também um nozinho na ponta e encaixe aqui entre essas duas camadas. Aí ficou assim, ó. Aqui as duas camadas de feltro, o arame lá dentro, e agora a gente vai casear por toda a volta à mão. Daí, a nossa varinha vai estar pronta. E assim, então, ficou a nossa varinha de pesca. Os bichinhos todos espalhados aqui dentro. Daí, é só a criança pescá-los. Depois você pode guardar tudo aqui e fechar a maleta. Eu decorei também aqui com alguns botõezinhos em formatos de peixinho. E ficou assim nossa maleta.